Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Segundo o inquérito policial, a cabeleireira Sandra Maria foi assassinada possivelmente no dia 22 de julho de 2022, em sua residência, situado na rua Tabatinguera, na região da Sé, no centro de São Paulo. Quem a teria matado seria seu ex-namorado, Daniel Ospina, que usava o nome de Davi Rodrigues. Daniel, que é mexicano, após matar Sandra a facadas, abandonou a filha da vítima de apenas 8 meses no berço. O corpo de Sandra só foi encontrado 2 dias após o assassinato. Sua filha foi encontrada no berço, ao lado da cama onde o corpo estava. A criança tinha sérios sinais de desidratação. Venha conhecer essa história aqui conosco. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Léo Soares, apresentador e entrevistador do canal Operação Policial, com direção de Carla Albuquerque. E hoje nós vamos conversar com Ana Maria Souza, ela que é irmã de Sandra Maria Souza, vítima morta a facadas dentro do seu próprio apartamento. Uma jovem mulher de 34 anos, mais uma vítima de feminicídio, e o crime acontece dentro do seu próprio apartamento, na cidade de São Paulo. Ana, primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigado por conceder essa entrevista ao nosso canal. E eu vou começar conversando com você como se eu não soubesse de nada do que foi acontecido, tá? Justamente para você contar com todos os detalhes que você quiser, sinta-se totalmente à vontade para o que você quer falar e o que você não quiser falar e contar para a gente o que acontece no dia 22 de julho de 2022. Então, como que você recebe a notícia de que a Sandra foi assassinada? Eu estava no shopping com as minhas 2 filhas, a gente tinha ido para o cinema. E a minha irmã mais nova, que é a Elisângela, me mandou mensagem. Só que como eu estava no cinema, eu falei, eu não vou atender agora, depois eu atendo. Por volta de umas 16 horas, mais ou menos. Aí ela insistiu em mandar mensagem, eu fui ouvir a mensagem. Na hora foi, enfim, né? Porque eu travei, eu não chorava, eu não falava nada. Como eu estava com a minha amiga em seguida foi e ligou para ela e perguntou se era verdade, e ela realmente falou que era verdade. Eu esperava que não fosse verdade, mas infelizmente foi a verdade. E daí, naquele momento, começou a tortura, né? Você estava num shopping, num cinema, na cidade de São Paulo. Isso. Tá. Vocês são em 3 irmãs? Não, somos em 5. São 5 irmãs? Sim, somos 5 irmãs e 2 irmãos. Tá certo. Então, uma das suas irmãs te ligou avisando o que tinha ocorrido com a porque Sandra. a amiga dela só tinha o contato da minha irmã mais nova, não o meu. Tá certo. Quando que foi que você recebeu essa ligação? Qual dia? Foi no domingo, no dia 24. 2 dias após o incidente, na mesma data que a Sandra é encontrada no apartamento. Você estava acompanhada de uma amiga no shopping? Isso. Tá certo. O que a sua irmã te diz ao telefone? Ela simplesmente falou, mana, mataram a Sandra.
De início passa na sua cabeça quem poderia ter sido, o que tinha acontecido? No momento não veio nada, tipo assim, eu não queria acreditar que fosse verdade. Aí ela falou, não, mataram a Sandra de verdade. Eu falei assim, não, é mentira. Ela falou, não, é verdade. Aí daí começou a correria. Aí eu tive que sair do shopping, fui em casa, peguei, chamei o Uber, fui direto. Foi direto? Eu fui pro hospital, porque daí ela ficou no apartamento até liberar o corpo, e eu fui pro hospital porque a minha sobrinha estava no hospital e eu precisava ir para estar ficando com ela. Tá certo. E no momento dessa ligação que você ainda estava no shopping, você não tinha mais informações, você só recebeu a notícia de que Não, a só sua irmã... recebi a notícia que ela tinha falecido, que tinham matado ela. Tá certo. Quando você chega no hospital, tem que esperar o corpo chegar também, é isso? Então, eu fui pro hospital, fiquei com a minha sobrinha, Tá certo. que é a bebê. E de lá minha irmã ficou passando as informações para mim. Tá. Bebê, que é a Maia, Que é a Maia. filha da Sandra, Isso. com quem ela teve no primeiro relacionamento Antes do Daniel. do Daniel, que era o Juan Camilo. Isso. Tá certo. Antes do acontecido, a Sandra tinha te comentado alguma coisa? Ela tinha medo de algo? Como que era essa conversa entre vocês? Vocês eram bem próximas? Sim, a gente era muito próxima. O único problema é que a gente tinha uma com a outra que sempre eu pegava no pé dela, por ela ser mais nova. E, tipo assim, ela nasceu, eu tinha 8 anos, então eu cuidava dela. Então, para mim, era como se fosse uma filha. Só que daí eu pegava muito no pé dela, então eu dava muito conselho, então eu ficava sempre controlando. E daí o que acontecia? Ela não falava diretamente as coisas para mim, quando era alguma coisa assim, tipo em relacionamento, porque sempre eu pegava no pé dela. Mas daí ela falava com a minha outra irmã, que é a Elisângela, mais nova. Então ficava assim, ela falava para a Elisângela falava para mim. Entendi. Aí eu tinha que ficar orientando o que ela tinha que falar para ela, porque ela escondia de mim muitas coisas. Entendi. Então, a Sandra não era a mais nova de todas. Não, a mais nova é a Elisângela. Ah, tá certo. A Elisângela tem 34 ou 33 anos. Tá, e a Sandra, 34 anos. Isso. Tá certo. E você, por ser mais velha, também apoiava Sim. as irmãs em... Sim, sempre orientando as duas. Tá, e ela nunca chegou, a Elisângela nunca chegou a te passar alguma situação de agressão que a Sandra havia comentado? Ela sempre me comentava, todos os dias ela entrava em contato e falava tudo o que acontecia. Como ela falou assim, mana, a Sandra tá envolvida com um cara que eu não fui muito com a cara dele. Eu falei assim, mas e o Camilo? Ela falou assim, ela não tá mais com o Camilo. Eu falei, meu Deus, lá vem ela de novo. Aí foi quando ela falou pra mim, ele bate nela e ele vive ameaçando ela e ela não quer mais ficar com ele, eu não sei o que vai acontecer. Só que daí eu mandei mensagem pra ela na quinta-feira, antes da sexta-feira, perguntando como que ela estava, ela simplesmente falou assim, mana, eu tô bem, graças a Deus, e só. E nessa mensagem você não percebeu nada de diferente? Não, porque foi mensagem mesmo digitada, então foi por áudio nem nada, porque quando eu falava com ela por áudio, que eu percebia alguma coisa, sempre eu questionava, ela acabava se abrindo. Tá certo. E vocês, quando eu digo vocês, é você e a Elisângela. Vocês tinham contato presencial com a Sandra? Vocês a viam? Vocês saíam? Sim. Ela ia para minha casa, aniversário das minhas filhas, ela sempre estava indo. Tá. E na Elisângela, ela ia mais com frequências. Ela ia todo final de semana, ela ia para lá. Ou ela ia na sexta e voltava no domingo, ou ela ia no sábado. Inclusive, na sexta-feira, quando aconteceu, ela tinha marcado com a Elisângela de ir para lá. Aí ela ligou para ela, fez uma chamada de vídeo, e aí a Lili foi e falou... Mana, você não vai vir? Ela falou assim, não, hoje eu não vou porque eu vou ter que trabalhar amanhã. Amanhã eu vou ter que atender 2 clientes logo cedo. Mas amanhã, depois que eu atender, a gente vai, que era ela e a bebê. E na hora da ligação de vídeo, a Elisângela viu o Daniel lá. Ela falou, quem que tá aí? Ela falou, o Davi, que é o nome que ele dava pra ela, né? Sim, Davi Rodrigues. Aí ela perguntou, questionou, você tá chorando? Ela, não, eu tô com alergia. Mas pelo que a minha outra irmã falou... Com certeza, ela deve ter apanhado dele. Sim. Daí então, ela não entrou mais em contato com nenhuma das duas, nem comigo, nem com ela. Tá certo. Aí no sábado, a Elisângela esperou, ela não apareceu, ela ligou, mandou mensagem, nada, não teve sucesso nenhum. E ela esperou até o domingo. Quando foi no domingo, a amiga dela ligou para ela perguntando se ela estava lá, ela falou que não, que elas tinham um compromisso. Sim. E foi onde a Elisângela pediu para ela estar indo lá. Certo. Aí ela foi lá, quando chegou lá, estava fechada a porta, ela chamou o chaveiro para abrir. Aí foi quando a gente foi, quando descobriu tudo, aí foi a correria. Tá certo. Então, quando a Elisângela faz uma chamada de vídeo
com a Sandra, a Elisângela já percebe que tem alguma coisa estranha. Sim. E esse cara que você comenta, que a Elisângela compartilhou com você, que a Sandra está se envolvendo com um cara, não sabia de fato quem era o cara? Não. Tá. A Elisângela chega a dizer que não foi com a cara dele. Não foi com a cara dele por quê? Já viu ele pessoalmente? Porque a Sandra comentava muito que ele era agressivo Tá. e controlador. Entendi. Então foi por conversas, ela Isso. chega a isso justamente por conta do cuidado e da Isso. segurança que ela tem com a irmã. Sim. No dia do acontecimento, após falar com a Elisângela, ninguém tem mais contato com ela. Você não falou com ela, ninguém. Ninguém. A última pessoa a ter contato da família Foi a com a Sandra Elisângela. foi a própria Elisângela, tá Isso. certo? Você chega no hospital, Ana, a bebê já está lá, Sim. recebendo os devidos cuidados, justamente porque ela foi encontrada ao lado da Sandra, com sinais de desidratação, enfim, suja, em todo aquele estado que é chocante, né? Isso. Quem mais está no hospital, além de você? O meu irmão, o Francisco, estava lá com a bebê até eu chegar. Tá, então já tinha uma pessoa da família Sim. lá com o bebê. O Juan Camilo, ex-namorado da Sandra, não aparece em nenhum momento no hospital. Ele apareceu depois, logo em seguida. Os policiais chegaram lá com ele para ele estar vendo a bebê. Porque daí ele estava preocupado, como ele tinha ido dar o depoimento dele, e depois em seguida ele foi até o hospital, que ele pediu para ver como que estava. Tá. Foi nesse momento que daí eu vi, porque no começo, de início, eu cheguei a pensar várias coisas, que poderia ter sido ele também, porque Sim, claro. por eu não saber do outro. Claro. E o Juan Camilo, ele já tinha sinais de agressão contra a própria Sandra anteriormente. Vocês já sabiam disso? Sim, ela já tinha comentado. Inclusive, ela comentou que tinha feito BO e tudo. Sim. Foi aberta uma medida protetiva, Isso. de distanciamento. Tá certo. Quando ele chega no hospital, qual é a sua reação ao vê-lo, a querer ver a criança? Porque a Sandra, até onde nós sabemos, ela cuidava da criança sozinha. Sim. Cuidava da Maia sozinha. Isso. Então, o pai não tinha uma figura realmente paterna naquele momento. Não tinha. Ele chega no hospital para ver a Maia. Qual é a sua reação e a do seu irmão? O meu irmão já tinha ido embora. Tá certo. A minha reação no momento, tipo assim, eu me desmoronei. Eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu pegava no pescoço dele para descobrir alguma coisa. Porque eu ficava assim... Sempre eu achava assim, será se ele não está envolvido? Porque justo na sexta-feira ele tinha ido lá. Não sei qual horário, mas eu fiquei sabendo que ele foi levar fralda para nenê e leite. E umas roupas. Então eu fiquei muito confusa. Porque foram muita informação assim de uma vez só. Tá, então aqui a gente tem uma informação importante. No dia 22 de julho, o Juan Camilo chega a ter contato próximo, presencial, com a Sandra. Isso. Tá. Você sabe que horário foi isso? Você tem essa informação? Não sei o horário. Tá, mas ele Não tive acesso sobre os horários que ele foi. Só sei que ele tinha ido lá. Tá certo. Você não conhece o Daniel, ninguém conhecia o Daniel. E a sua irmã, a Sandra, ela só relatou via mensagem que conheceu um cara. Ela te contou onde ela conheceu, quando ela conheceu, como que foi isso? Nos barzinhos lá da Baixada do Glicério. Tá, que ela gostava de ficar naquele lugar. Eu tentei tirar ela de lá várias vezes. Por qual motivo? Porque ela era muito de gostar de ir para barzinho. Então eu sempre me preocupei com ela sobre isso. Antes ela morava aqui no Ipiranga, tá certo, perto de mim, então ficava mais fácil. Quando ela foi para lá ficou mais difícil, ficou mais complicado. Mas tinha alguma coisa que você estranhava por ser na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo? Tinha alguma coisa que te incomodava? O que me incomodava era realmente isso, ela tinha mais fácil acesso aos bares. Tá certo. Desculpa, onde você mora? Eu moro na Avenida Sapopemba, próxima à Vila Formosa, na Zona Leste. Tá certo, então realmente ficou um pouco distante. Ficou fora de mão para mim. Fora de mão até o contato com a própria irmã. Mais uma vez, né, continuando com o Daniel, você chegou a perguntar para alguém se alguém o conhecia, se alguém tinha mais informações dele no próprio bar? Você chegou a ter contato com alguém para saber mais do Daniel ou mais do cara com quem ela estava se relacionando? Eu perguntei para o próprio Camilo. Porque pelo que eu comentei um pouco, eu conversei um pouco com a Sandra sobre em questão do Camilo, e depois com a Elisângela, depois do ocorrido, o Camilo mesmo falou para mim que conhecia ele.
que ela conheceu lá também, onde ela conheceu ele, lá pelos bares da Baixada do Glicério. Ah, então ela conhece o Juan Camilo no mesmo... Lá no mesmo ambiente. No mesmo ambiente que ela conhece o Daniel. Isso. E o Juan te deu mais informações sobre o Daniel? Viu alguma coisa suspeita? Chegou a não sei, participar de algo? Não. A única coisa que ele falou pra mim é que ele não suportava ele. Por motivo? Não falou. Não tem motivo. Ele esconde muitas coisas, então, em questão. Ele nunca fala onde realmente ele mora. O Juan? Sim. Eu só sei da minha sobrinha porque tem uma senhora chamada Dona Vera, que é quem cuida da menina. Então, eu falo com ela, Dona Vera, tenta descobrir pra mim onde ele mora. Quando eu falo pra ele, eu vou ver a Maia, ele fala tudo bem, mas tipo assim, ele quer marcar em algum lugar. Eu até comentei com ele esse dia, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Camilo, você vem até a minha casa, sem problema nenhum, você pode vir com a Maia. E ele concordou. Tá certo. Ele ficava com a Maia? Não, ele não tinha afinidade como pai. Inclusive, a minha irmã vivia postando coisas nas redes sociais em questão. De pai ausente, de pai isso, pai aquilo. E teve, na mesma semana do ocorrido, na terça-feira, mais ou menos, ela fez uma postagem, teve uma amiga dela, só ela, porque eu não tenho contato com as amigas, comentou na postagem para ela tomar cuidado pelo que ela estava falando na mensagem, porque ela só comentou assim, toma cuidado, porque ele não tem nada a perder. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Então, ela postou algumas coisas nas redes sociais, o que é totalmente natural hoje em dia. A amiga viu e comentou que o pai da Maia poderia fazer alguma coisa porque ele não teria nada a perder. Por isso que no meu primeiro intuito eu achava isso, que poderia ter sido ele ou ele estar envolvido. Tá certo. E a gente fica até pensando, né? Como assim não teria nada a perder, sendo que ele tem uma filha com a Sandra, né? Quando você disse que tentou falar com o Juan Camilo, pai da Maia, para ver a Maia, é nesse período pós-acontecido até hoje. Porque antes ele não ficava com a criança, certo? Isso mesmo. Tá, e isso foi atendido, você viu a Maia, depois do hospital você chegou a ter acesso à filha da Sandra? Sim, ele sempre está fazendo chamada de vídeo com ela, a Dona Vera também faz, então a gente está tendo um contato com ela. A Dona Vera cuidava? Ela cuida ainda, ela cuidava antes do acontecido e continua. Na própria casa da Sandra? Na casa da Dona Vera. Ah, tá. A criança ficava na casa da Dona Vera. Isso. A Maia ficava na casa da Dona Vera. Isso, agora eu entendi. Pra minha irmã tá trabalhando. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu achei que a Dona Vera que ia até a casa da Sandra. Não. A bebê fica com ela. Tá certo. O Juan Camilo, o pai da criança, já teve sinais de agressão, como a gente falou agora há pouco, com a Sandra. Isso. O motivo do término do relacionamento é exatamente esse? Sim. Sim? E ele, no ano passado, quando a minha irmã foi ter a Maia, na época da internação dela, inclusive ele estava preso, o pai da Maia. Que foi onde eu surtei, né, com ela. Aí foi onde ela me bloqueou no Facebook. Aí ela teve a neném, ela estava ainda com dieta, ela foi lá onde ele estava preso, no dia que ele saiu. E uma coisa que eu achei estranho no dia da alta da Maia foi que, até então, a minha irmã teve a Maia, registrou a Maia só no nome dela. Então, a gente tinha certidão, o acesso que a gente tinha, que a gente sabia, era que era só dela. Quando foi no dia da alta da Maia, ele apareceu lá com uma certidão nova. Com o nome dele, inclusive como pai. Aí foi quando começou mais outra tortura. Quem vai ficar com a Maia? Isso. Tá certo. Então, a Sandra, ela tem a Maia com o pai na cadeia. Isso. O pai preso. Isso. Tá, entendi. E aí, justamente por isso, só para deixar claro, justamente por isso, ela registra a criança somente no nome dela. Nome dela. O relacionamento entre Juan Camilo e Sandra Maria acontece durante quanto tempo? Ficou mais ou menos 1 ano. E nesse 1 ano, já acontece a gravidez ou a gravidez acontece após 1 ano? Ah, mais ou menos, acho que ia fazer 1 ano quando ela descobriu que estava grávida. Tá, e aí depois
ela tem a Maia Isso. justamente após o relacionamento. Após o relacionamento, mesmo ele estando preso, já tinha terminado o relacionamento? Então, ela vivia falando que tinham terminado, mas era assim, ela terminava de manhã, à noite ela estava de volta com ele. Tá. Será que ela tinha algum medo do Juan Camilo? Eu creio que, no fundo, ela teria sim, porque ele era agressivo. Inclusive, no dia que ele saiu da prisão, que ele chegou em casa, ele bateu nela. No próprio dia que ele foi solto? No próprio dia que ele foi solto. Inclusive, eu falei para minha irmã, para a Lili. Falei, tá vendo o que ela ganha? Minha mãe estava aqui na época. Minha mãe ficou muito chateada. Minha mãe logo falou assim, eu não gostei dele, não fui com a cara dele. Eu falei, então, a senhora conversa com a Sandra para ver se ela escuta, porque ela não me escuta. E vocês tentaram fazer alguma coisa para interceptar essas agressões, esse relacionamento? Sim, eu tentei várias vezes ela se mudar para perto de mim. Inclusive, eu procurei apartamento e tudo para ela. E como que fica a Maia agora? Tá 100% com o pai? Tá. Ou tá conseguindo mesclar entre vocês? Não, a gente não pegou ainda ela. Mas tem esse desejo? Sim, a gente pretende. Os seus pais não estão em São Paulo? Não, a nossa mãe mora no Piauí. Tá, e desculpa a pergunta, desculpa ser invasivo. Você tem pai presente? O meu pai faleceu já faz 3 anos. Tá, então a sua mãe tem um relacionamento com uma outra pessoa? Sim, ela já era separada já do meu pai, já fazia muito tempo já. Tá certo. E você chegou a conversar com ela após o crime? Sim, eu converso com a minha mãe sempre, todos os dias. Mas não teve nenhum contato presencial, assim? Depois, não. Depois que aconteceu, não. Hoje fez 2 meses, né? Sim. Não, a minha irmã, sim, ela foi. Inclusive, era para ela estar aqui também, só que daí ela não conseguiu passagem para voltar, só vai chegar sábado. Tá. Aqui em São Paulo tem quantos irmãos de Sandra? Somos 3 aqui. São Agora 3, era 4. Em três irmãos, tá. Ainda em relação ao Daniel, né, o principal suspeito dessa ação, a gente já tem várias características agressivas, que ele não podia entrar no prédio, que ele já tinha agredido sua irmã. Sim. A própria chamada de vídeo também relata, mostra alguma coisa. Você sabe pela Sandra, ou mesmo pela Elisângela, se o contato da Sandra com o Daniel era praticamente diário, semanal? Ela tinha muito contato com o Daniel? Não, não tinha. Inclusive, quando ele estava viajando, na semana do acontecido, ele estava viajando, ele estava no Rio de Janeiro. E ele chegou na quinta-feira à noite e falou que queria conversar com ela na sexta. Ele que indaga essa vontade? Isso, porque ele não queria deixar. Ele falou para a amiga dele que não aceitava o termo do relacionamento. Ah, tá certo. Então, provavelmente eles terminaram. Ela não queria mais por ele ser agressivo. Tá certo. Aí ele volta na quinta-feira, avisa essa amiga. Isso, e ele procurou ela. E foi quando aconteceu, porque quando a minha irmã fez a chamada de vídeo, inclusive ele estava lá. Tá, então talvez por esse motivo que a gente tem as imagens da câmera de segurança, que na sexta-feira ele propõe um beijo e ela... Ela se retrai. Se retrai. Quem que é essa amiga do Daniel? É uma amiga em comum dos dois? É. A quem ele avisa? Isso. Que ele não queria, não Isso. aceitava o término? Isso. Uma amiga em comum? Inclusive, ele mandou mensagem para ela depois do que ele fez, se justificando. Avisando que matou. Que ele fez isso, mas ele amava ela, que fez isso por isso e porque ela se comportava de uma forma vagabunda, que ela era vulgar, que ela pensava que ia fazer ele de trouxa, igual fez com Camilo, e que ela estava grávida dele, que tinha abortado um filho dele, sendo que ela, em momento algum, estava grávida. Tá. A gente tem as informações até pelos autos do processo de que ela em algum momento chega a avisar uma amiga que ela estava grávida e depois ela desmente essa situação e até por isso investiga-se se esse foi um dos motivos pelo qual ele participa na verdade ele se torna o algoz do É o que ele fala. Do crime contra a Sandra. Após o acontecido, ele manda as mensagens para essa amiga, que na verdade é uma amiga em comum. Isso, dos dois. E além de relatar que ela tira um filho, ele também dispõe de palavras como vagabunda, enfim. Isso. Tá, então ele também a xinga após o acontecido. Então a gente percebe mais momento de raiva, além do principal crime. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser um pouco invasiva. Ana, o que você diria para o Daniel se você o visse hoje? Eu ia fazer a minha pergunta que
Por que que ele fez isso? Porque uma pessoa, ele falou que fez isso e amava. Como que uma pessoa que ama faz o que ele fez? Sem dar chance dela se defender. Por que que ele não aceitou? Que ela não queria mais ficar com ele. Em relação a Maia, a filha da Sandra, foi relatado já algum caso de agressão do Daniel com a Maia? A Elisângela já te contou alguma coisa? A própria Sandra já abriu alguma coisa que você Não. pudesse chegar a pensar que até a Maia estava sendo agredida? Porque Não, ele não fez isso, mas eu comecei a analisar em questão, conversando com o Camilo. Eu creio que ele nunca fez nada com a Maia porque ele teme o Camilo. Isso eu tenho certeza. Tá. Não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Que foi esse o motivo dele não ter matado a menina e ter deixado ela para trás. Porque como ele tem essa amiga em comum, que é amigo dos dois, ela é amiga dos dois, então, como ele falou para ela depois do ocorrido, do que fez, então eu tenho certeza que a chance dele seria mínima dele se esconder. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. você acha que o Juan Camilo, pai da Maia, e o Daniel se conheciam? Se conheciam. De já ter conversado, só de se ver? Eles já se conheciam antes da Sandra conhecer o próprio Camilo. Aí daí eu não sei da onde, como, mas eles se conheciam. É porque pelas coisas que você falou, eles têm um perfil meio que parecido em relação à agressão contra a mulher, ciúmes, o próprio fato de ser mais explosivo. E pensando um pouco nisso, de perfil, como você desenharia o Daniel hoje? Monstro. Monstro, porque o que ele fez é um monstro. A Sandra sabia que ele usava 2 nomes? Já chegou a relatar isso em algum momento, por mensagem? Não. Descobriu alguma coisa diferente? Fora das agressões, descobriu alguma coisa diferente que Eu passou pra acho vocês? que ela deve ter descoberto, porque a partir do momento que ela não quis mais ficar com ele, ela se referia a ele sempre psicopata. Ah, então ela já chegou a indagar essa palavra contra o próprio namorado. Isso. Tá certo. Tá certo. E nesse momento, vocês chegaram a fazer alguma coisa, a pensar? Vocês já chegaram a conversar com ela pessoalmente, até os seus próprios irmãos? Chegaram a conversar com ela pessoalmente, a tentar descobrir alguma coisa, tirar de alguma situação? Não, porque tinha alguns pontos de vida a gente ficar conversando com ela, dando conselhos para ela sair de lá, se mudar, se afastar. Então ela evitava algumas coisas. Ela evitava. Evitava. E seus irmãos nessa história? Todo mundo tá destruído. Até hoje a gente, tipo assim, a gente ainda não caiu a ficha. Tá. Você tem ideia quanto tempo que eles ficaram juntos? Ela e o Daniel Ospina? Eles ficaram 1 mês, só que daí eu conto 1 mês e 1 semana, porque a última semana ele estava no Rio e ele estava entrando em contato com ela. Tá certo, então eles se conhecem em junho deste ano. Isso. E o crime acontece em julho. Na verdade, eles já se conheciam, só que eles não ficavam. Foi a partir daí que 1 mês que eles começaram a ter um relacionamento. Tá certo, eles já se conheciam desse bar? Já Do bar. se conheciam, já. Do bar da casa de dança. Isso. Aí se conheceram, continuaram conversando, no momento oportuno se encontraram de novo e Que foi no momento que ela já tinha se separado do Camilo, o Camilo tinha ido embora, Tá. e ela começou um relacionamento logo em seguida com ele. Tá. Levando em consideração os atos de agressão do Camilo contra a própria Sandra, qual foi a reação dele, se você souber, claro, quando ela soube que ela estava com outro rapaz? No caso, o Daniel. Então, ele, no momento, pessoalmente, eu não sei o que aconteceu, só que sei que ele gosta dela.
Ele ama ela. Ele se separou mesmo porque eles brigavam muito. O motivo eu não sei, porque eu não vivia com os dois direto. Mas... E ele fala pra mim até hoje que ele ama. E é esse um dos motivos que a gente deixou um pouco a Maia ficar com ele por enquanto. Mesmo com os sinais de agressão. Sim, porque a Maia, ele cuida muito bem dela. Tá, não tem nada que... Não, até agora nada. E a gente fica em cima. Tá. A Sandra sempre morou com a filha Maia ou já chegou a compartilhar apartamento com o Juan ou mesmo com o Daniel? Não, com o Daniel. O Daniel chegou a morar junto com a Sandra? Morava. Essa informação eu ainda não tinha. Então, Ele morava o Daniel com chegou ela. a morar no mesmo apartamento Sim. onde aconteceu o crime? Sim. Ah, entendi. Morava ele, E a a Sandra e a Maia. Isso. Tá certo, tá certo. E como que eles não se viam todos os dias se eles moravam juntos? Porque, na verdade, o Daniel, ele não tinha uma vida social, tipo, todos os dias tá lá. Ele vivia num lugar, no outro, que eu fiquei sabendo que ele vivia indo pro Rio de Janeiro. E o que ele falava pra Sandra? Eu acho que quando ela descobriu que ele ia pro Rio de Janeiro fazer alguma coisa de errado, foi a partir do momento. Além das agressões, dele ser agressivo com ela e ameaçar ela, ela descobriu e foi no momento que ela deu um basta. Só que ela pensou o quê? Que ele ia ficar por isso mesmo. Tá, então ela descobre que alguma coisa de Foi. errado está sendo feita por parte do Daniel, ela desconfia, já foi agredida, já passou por alguma situação, junta tudo isso. E aí decide pedir o término enquanto ele está fora de São Paulo. Isso. E aí ele volta na quinta-feira, Aí ele volta. pede uma conversa, essa conversa não é concedida, na sexta-feira, provavelmente após uma insistência, eles conversam e aí acontece o que a gente já sabe. Vocês como família, eu digo, suspeitam de alguma outra pessoa, além do Daniel, que possa ter auxiliado alguma coisa, não sei. Suspeitam de alguém? Não, no momento eu suspeitava do Camilo. Tá. Mas depois eu comecei a ver que não. Que ele não tem participação nenhuma. Não. O pai da Maia está hoje com uma outra pessoa, Tá. se relacionando, Sim, sim. e tá tudo certo. Ana, mais alguma coisa que você quer falar, que você queira comentar, que você queira compartilhar com a gente? Só que eu só quero que seja feita a justiça. A minha esperança é que Sim. consigam pegar Sim. ele. Todos nós, todos nós. Se você acreditando nisso, o dia que você se reencontrar com a sua irmã, o que você vai falar para ela? Como que vai ser? Com as que tá lá no Nordeste? Não, com a Sandra. Com a Sandra? É a mesma coisa que eu sempre falei para ela, que eu a amo muito. Como eu sempre tratava ela, minha maluquinha, meu bebê. Só isso. Daniel, Juan Camilo, Sandra, vários episódios aí que, infelizmente, a Sandra nem tinha como se defender, né? Vocês vão lutar pela filha agora, por ficar com a Maia. Sim. Esse é o próximo passo da família. Sim. Que ela fique do lado materno. Sim, porque... 100%. 100%, porque ela tem mais 2 irmãos. E eles conviviam muito com ela. A Maia tem 2 irmãos. Tem. Então a Sandra tem outros 2 filhos. Tem. Tem a mais velha de 13 anos e um menino de 8. E esses filhos não são com o Juan. Não. E do outro relacionamento, o primeiro casamento dela. Os 2 filhos do primeiro casamento. Isso. Ele chega, esses filhos chegam a ter algum contato com a Maia? Chegam a conhecer a Maia? Sim, eles conviviam, porque eles ficavam muito com a minha irmã. Eles ficavam assim, final de semana, era em cada 15 dias eles ficavam, férias, ficavam com a minha irmã. Tá certo. Inclusive, teve um episódio que ela foi pro Rio de Janeiro com o tal do Daniel e ela acabou levando meus outros 2 sobrinhos junto. E daí também, lá que vai eu de novo dar conselho para ela e dar bronca nela, porque eles foram de Uber pro Rio de Janeiro. Tá certo. E esses 2 sobrinhos, então, conhecem o Daniel? Conhecem. E eles contam alguma coisa? Eles falam alguma coisa? Foi perguntado isso para eles? Não foi, porque até mesmo a gente tá tentando evitar ao máximo. Claro, eles são novos demais. Isso. Sim. Então, o Daniel conhece... Mas a mais velha sim, ela sabe. Ela conheceu. E ela relata alguma coisa? Não. Não fala que Ela foi uma... só falava mesmo que eles brigavam muito.
Que foi uma E ela viagem não normal. gostava dele. Não gostava. Não. Assim como grande parte da família. Como a família toda, né? Assim como a família toda. Nessa viagem pro Rio de Janeiro, eles ficam quanto tempo juntos? Eles só foram só mesmo um final de semana. Tipo, foram na sexta-feira e voltaram no domingo. E aí vai a Sandra, o Daniel, os seus dois sobrinhos, sobrinhos, isso. filhos da Sandra do primeiro casamento. Isso. E a Maia. E a Maia. Todo mundo vai pro Rio de Janeiro e voltam. Isso. Esse episódio acontece quando? Você sabe? Foi mais ou menos umas 2 semanas antes do acontecido. Então, 2 semanas antes tem a viagem. Foi quando eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, ou ela descobriu alguma coisa pra lá e ela tomou a decisão de não mais ficar com ele. Provavelmente porque ela estava na situação, Sim. deve ter acontecido alguma coisa. No final de semana seguinte, ele viaja para o Rio de Janeiro sem ela, certo? Isso. E aí ele retorna. Tá. Você chegou a conhecer as pessoas que viram a Sandra no dia 24, né, quando ela foi encontrada? Digo, a vizinha e a amiga e cliente. Você chegou a conhecer essas duas Só a mulheres? Letícia, só. Você A que conhecia? abriu a porta, que estava na hora de abrir a porta, não. Você não conhecia? Não, só falo o básico. A Letícia, ela é amiga e cliente Da Sandra. da Sandra. E a outra é a que está no mesmo prédio, que mora no mesmo prédio. Isso. Tá certo. E você chegou a conversar com elas após o incidente? Com alguma delas? Com a Letícia, só questionei em questão da certidão de nascimento, se ela sabia. Ela falou assim, realmente, ela comentou comigo faz 5 meses que ela estava indo fazer uma nova certidão. Ou Aí seja, eu perguntei, ela fez essa certidão de livre e espontânea vontade ou por pressão, alguma coisa? Ela falou assim, olha, isso eu não sei te informar, porque ela só falou pra mim que ia e não falou mais nada. tá, então a gente pode afirmar que a certidão que o Juan Camilo, pai da Maia, leva para o hospital é uma certidão verdadeira, mas não se sabe se ela foi feita De livre e de espontânea vontade. ou por pressão do próprio Ou alguma pai da ameaça, Maia. né? Porque eu cheguei a pensar várias coisas, né? Porque agora o quê? Tá com 6 meses, 7 meses que ele tem essa certidão. E a gente não sabia, a família não sabia. Ninguém sabia. Só essa amiga que ela tinha comentado. essa amiga do prédio que É provavelmente... tanto que ele teve que ir lá onde eles fizeram para poder pegar, para poder ir lá no hospital no dia. Justamente, porque ele consegue comprovar que ele é o pai biológico Isso, porque ele não tinha Da- nada da Maia. Maia. Você acha que essa amiga era uma principal pessoa a quem a Sandra dividia informações, compartilhava? Que é amiga do Daniel, ela é amiga da Sandra e amiga do Daniel confidente, sim. Só para ficar um pouco mais claro, porque tem algumas pessoas participam, né, inclusive são escutadas, participam das oitivas. Essa amiga em comum, Daniel e Sandra, é a mesma pessoa que te avisou? Não. Não é a mesma pessoa. Não, Não é a mesma pessoa que te ligou. não. Tá. A pessoa que te ligou na verdade, quem te ligou foi a sua irmã, desculpa. Foi a minha irmã. Foi a sua irmã, tá certo. Essa amiga em comum não tem a ver com, Não. com a ligação. E a Sandra se abria para essa mulher? Sim, Pra essa moça? essa sabe tudo. Essa sabe tudo, até porque... Essa era o diário dela. E aí você acha que essa amiga passava alguma coisa pro Daniel? Eu acredito que sim. Assim como ele teve tanta confiança de confessar para ela o que ele tinha feito, Exato, porque ele fez e ele contou tudo para ela. exato. Só que ele contou para ela um domingo, né? Depois que foi descoberto tudo. Na verdade... Eu acho, né? Eu acredito. Tá. Porque também pode ser que ele tenha falado antes e ela ficou calada, né? Então, eu já conversei com um assistente de acusação, e esse é um ponto que a gente levantou, porque de acordo com a investigação, essa moça é avisada pelo Daniel na madrugada de sábado. E aí a gente não sabe se a mensagem não chega, se ela não viu, porque realmente é pelo Facebook. Aí, enfim. Uma coisa assim que daí não dá pra saber, né? Exato. E até porque, né, me surge aquela dúvida, como que o Daniel sabia que ela supostamente estava grávida? Certo? Porque ela provavelmente não comentou com o Daniel. Com mais ninguém, então. Sim. Comentou só com essa amiga. E você acha que essa foi a motivação real do crime? Você acha que se isso não tivesse acontecido... Eu tenho certeza. Na verdade, a questão dele ter matado ela, a raiva por ela não querer mais ficar com ele.
né? Não foi por causa de suposta gravidez. Até mesmo porque acredito que ele sabia que ela não estava grávida. Sim, sim. De qualquer forma, isso iria acontecer. Ou seja, ela não poderia ter vontade própria, o que acontece com várias mulheres Então, hoje em dia. Por isso que os números sim, aumentam sim. cada vez mais quando a gente fala em feminicídio, né? A mulher não tem voz. E hoje quem representa a voz da sua irmã, da Sandra, aqui, é você em busca da justiça, em busca do que realmente precisa ser feito, e compartilha a sua voz com várias outras famílias, várias outras mulheres que Isso. passam diariamente Pela mesma situação. pela mesma situação. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, alguma informação que você acha interessante, algo que você queira compartilhar? Não tenho. Não tenho. Agradeço muito a sua participação. Vou até te abrir uma coisa minha aqui. Hoje é a minha primeira entrevista pela Operação Criminal, então eu espero ter conduzido com muito carinho, ética e profissionalismo tudo isso. Eu sei que não é um momento fácil para você, mas você também marca na minha vida, na minha carreira, um momento muito expressivo para mim, que com certeza eu vou levar para o resto da vida. E assim como você, assim como a assistente de acusação, assim como as partes que te defendem, a gente quer que pague pelo que tem que ser pago, que seja feita a justiça que vocês merecem e que esses números contra o feminicídio caem cada dia mais. Caem cada dia mais. Que ele pague para não ter que fazer isso com outras famílias, né? Exatamente. Nós vamos ficar por dentro de todas as próximas informações. A Operação Criminal está aberta quando você quiser falar. Se algum dia tem alguma informação, você pode ligar para a gente, você pode vir aqui conversar com a gente. Nós estamos abertos a ouvir vocês. Parabéns por essa força, né? Por ter conseguido ser essa mulher guerreira. Um abraço a todos os seus irmãos, a todas as suas irmãs. Fica aqui todo o meu carinho à sua família, que essa dor vá embora o quanto antes, que o tempo consiga, mesmo que muito difícil, amenizar toda essa situação. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. E para você que nos assiste, falamos hoje com a Ana Maria Souza, ela que é irmã da Sandra Maria Souza, uma jovem de 34 anos, mais uma jovem vítima de feminicídio, dentro do seu próprio apartamento, uma jovem de 34 anos, cheia de sonhos, cheia de possibilidades, que tinha uma vida longa pela frente, que é mãe de uma criança, de um bebê de apenas 8 meses, e fica aqui nossas condolências a toda a família, e nos veremos na próxima história, e continuaremos acompanhando tudo o que estiver a par do caso Sandra Maria. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima, tchau, tchau.